Boa tarde a todos, deputados, deputadas, senhor presidente, todos que nos acompanham de casa, todos que nos acompanham aqui da galeria, os profissionais de imprensa também. Tenho evitado de vir à tribuna para debater esse tema diante a firme convicção de que esse problema haveria de ser resolvido. Um problema grande, um problema grave, que afeta professores, que afeta o governo, que afeta de maneira especial também os pais e alunos que estão em casa, mas que afeta também de maneira bastante destacada esta Casa de Leis. E aí, fiquei aguardando, mas vejo e precisei vir aqui para tentar transmitir um pouco da angústia que tenho recebido pelas redes sociais e pelo telefone de inúmeros professores que estão em casa e que estão na luta no dia a dia e que não suportam mais esse estado, essa condição em que se encontram. E aí fiquei me perguntando, bom, mas hoje deve vir uma solução, porque o governo apresentou antes uma suposta proposta de 5%, então hoje certamente deve vir uma proposta que seja, no mínimo, equivalente a esta ou melhor. Mas será que o governo tem condições? E aí, voltamos a refletir sobre o que aconteceu nos carnês de PVA que recebemos neste ano nas nossas casas. Aprovado no fim do ano passado, 40% de aumento. Não só isso, mas 95 mil itens aumentados o ICMS. Arrecadação muito maior para o governo. Mas não só isso. Os aposentados hoje também contribuem com 11% a mais do que o faziam antes de uma medida aprovada no fim do ano passado, arrecadação a mais para o governo. Mas não só isso, nota fiscal paranaense aprovada. Um belo projeto que vai trazer mais arrecadação para o governo paranaense. Mas não só isso, o CADIM que nós todos aprovamos e votamos a favor, porque sabemos da nossa responsabilidade de ajudar o governo. Arrecadação a mais para o Estado, para o governo. Mas não só isso. Em torno de 1 bilhão e 500 milhões por ano do Paraná Previdência, que nós votamos contra, mas foi aprovado. Arrecadação a mais para o governo. E qual a proposta que nos apresenta hoje? Energia elétrica, né, deputada Anibele? E outras coisas mais. Qual a proposta que nos apresenta hoje? 3,45% dividido em 3 vezes a partir de setembro. Setembro, outubro e novembro. E o discurso será de que está oferecendo 12%, o que não é verdade. Com muita clareza, os profissionais de educação e os demais servidores do Estado sabem que não procede. Esses outros valores referentes ao IPCA de janeiro já serão relativos ao ano de 2016, sem possibilidade de discussão novamente. E como que fica a relação do governo com esta casa? Gente, foi uníssono, foi unânime as afirmações de todas as bancadas dessa casa, de que o mínimo que votariam seria quanto? 8,17% com data retroativa a maio. Os deputados do PSC, deputados do PDT, deputados do PSDB, deputado Mauro Moraes, hoje no almoço ainda dizendo, não voto nada menos de 8,17 porque atinge também os policiais militares, que ele inclusive representa, e que eu também represento. E como que fica essa circunstância agora? O deputado, líder do governo, foi naquela tribuna e disse o seguinte, olha, nós precisamos aprovar o Paraná Previdência para discutirmos a data base e termos condições. Paraná Previdência foi aprovado, contra o nosso voto, naturalmente. Então, quer dizer, é incompreensível, deputado Nereu. A gente não consegue entender a estratégia, aliás, a gente consegue entender que há naturalmente uma tentativa de desconstrução cada vez maior dos professores e demais servidores que não concordam com essa falta de respeito e de responsabilidade do governo com os servidores, que conseguiu aumentar em muito a sua arrecadação. Para concluir, deputado Pacheco. E continua dizendo que não tem condições mínimas, pelo menos, deputado Nereu, se fosse o seguinte, olha, nós vamos oferecer os 3,45, que já é uma proposta muito desarrazoada,
Mas se fosse os 3,45 agora, com data retroativa a maio, com possibilidade de rever o IPCA a partir de janeiro, desde janeiro a dezembro. Mas não, é 3,45 dividido em 3 vezes. E é óbvio que eu não estou fazendo um discurso aqui dizendo que nós seremos contrários, mas o nosso discurso foi esse até agora, de votarmos no mínimo, deputado Gilberto, 8,17. E vamos votar assim, o do Ministério Público, o dessa Casa de Leis, provavelmente, o do Poder Judiciário. E como que fica a nossa situação de todos os deputados dessa Casa, que fizeram um pronunciamento e agora como votam? Então vamos acompanhar, vamos ouvir o que o Fórum vai dizer, o que a PP vai dizer, o que os demais entes vão dizer, mas certamente é uma proposta muito aquém do que poderia ser possível pelo